Resumo da aula de constitucionalismo. Vamos começar então lá no início, vamos buscar um pouquinho na história. 1215. Nessa época de 1215, por volta de 1215, lembrando-se da data de novo, 1215, existia um rei na Inglaterra que se chamava o João Sem Terra. Né? É um nome estranho, mas ele era do rei. O João Sem Terra, então, ele tributava tudo e todo mundo que ele podia. Né? Foi nessa época aí que surgiu o mito do nosso amigo lá, o Robin Hood, e também que inspirou o filme do Mel Gibson, O Coração Valente. Né? Lembrando esses dois filmes para você se localizar o máximo possível no contexto histórico, 1215. Esse rei tributava de tudo, então ele estava lá com mais de 90% de tributação, inclusive tinha o prima noche, que significava que cada vez que havia um casamento, a primeira noite da mulher tinha que ser com o rei ou então com algum imediato do rei. Então o marido perdia esse direito aí e aquele que não cumprisse tinha que pagar com a vida até, né? Era morto, porque estava devendo imposto. Então todos esses impostos eram cobrados nessa época de 1215. E aí os nobres daquela época, né, resolveram que estava muito errado isso daí, porque eles estavam começando a ser muito afetados por isso, muito mesmo. As mulheres deles, as filhas deles, as suas netas, todas elas estavam tendo que passar por este constrangimento. Então, neste momento nasce o constitucionalismo, onde com uma carta escrita pelos nobres, prenderam o rei e falaram é o seguinte, ou assina ou morre. E nesse momento nasceu a Carta Magna. Essa Carta Magna colocava as leis, né, os direitos até onde o rei podia ir, até onde o rei podia tributar a sua população, os seus governados. Então, a partir deste momento, nasce um controle em cima do Estado. É daí que começa, né, o constitucionalismo, um controle em cima do Estado, para que o Estado não faça tudo o que quer. Né? O Estado não tem direito de fazer tudo o que quer. E essa ideia foi se aperfeiçoando cada vez mais. Né? Chegamos então lá em 1787. Né? O constitucionalismo estava mais amadurecido e aí os Estados Unidos da América lançam a sua primeira Constituição. Né? Eles não quiseram mais ser eles não quiseram ser um país governado por reis. Então, a partir do momento que nasce os Estados Unidos, depois da libertação lá da Inglaterra, né? Teve aquela guerra toda, eles guerrearam contra o rei da Inglaterra, saíram vitoriosos, então eles não queriam começar com o rei, então eles começaram diretamente com o sistema federalista, né? Com o presidente eleito. E aí eles fizeram a sua primeira Constituição, que está lá até hoje, né? A Constituição com os 13 artigos ainda funciona nos Estados Unidos, onde o Estado tem o mínimo possível de intervenção na vida da população. Né? Em 91 é lançado a Constituição Francesa, né? Logo após a sua revolução, né? A Revolução Francesa, então vem a Constituição da França, isso em 1791. E ali eles colocam na sua Constituição liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Uma liberdade para que o povo possa seguir o seu caminho. E se você quer seguir seu caminho, você agora, através da Constituição, você tem a liberdade de ser rico ou ser pobre. Né? Porque aqui você pode escolher agora que caminho você vai trilhar. Se você acompanha os vídeos do canal, você vai ver que você tem a chance, mesmo ganhando um salário mínimo, de alcançar a liberdade econômica. E a Constituição nos permite isso. Voltando então, a Constituição brasileira é a que mais avançou no que diz respeito ao constitucionalismo, à liberdade e à proteção do cidadão contra o Estado. Porque na Constituição de 5 de outubro de 1988 foi colocado lá também os direitos humanos, né?
as leis sobre direitos humanos no artigo 5º, que se tornou então um direito fundamental a partir de 1988 aqui no Brasil. Então, graças ao constitucionalismo, aqui no Brasil você tem, por exemplo, direito ao SUS, né? O Serviço Único de Saúde, um serviço universal de saúde. Qualquer pessoa no estado brasileiro pode utilizar o serviço de saúde gratuitamente, né? Daí, se ele é uma coisa boa ou uma coisa não tão boa, cabe a cada cidadão conhecer os seus direitos constitucionais para assim buscar o melhor aproveitamento de tudo que o SUS pode te proporcionar, né? Aqui no Brasil temos também uma lei variada sobre a educação, o direito à educação através da Constituição Federal, que é a Constituição Cidadã. Então, a partir de 1948, a Declaração dos Direitos Humanos, né, ajudou os países em torno do mundo a criarem as suas constituições baseadas num direito fundamental. O Brasil é o que mais está avançado nisso e você tem que dar graças a Deus de morar aqui, viu, meu amigo? Porque a situação nos outros países afora aí não é fácil, não. Um exemplo que você pode ter foi na guerra lá, na Segunda Guerra Mundial, que foi o caso da Constituição da Alemanha. Na Constituição da Alemanha existia uma lei que permitia matar todo mundo que não fosse da raça ariana. Por isso teve o Holocausto, por isso teve os campos de concentração. Porque na Constituição eles colocaram essa lei para poder usar, fazer da morte um direito de lei deles. Mas hoje, com a Declaração dos Direitos Humanos, mesmo que não esteja escrita, não significa que você pode montar uma Constituição em cima, fora dos direitos humanos, né? Mesmo que não esteja escrito no país que você estiver. Tem que seguir os direitos humanos. Quando não é seguido, tem que ser denunciado agora para o Tribunal de Haia, e aí a coisa muda de figura. Aí tem intervenção de outros países, né? Mas hoje você tem os direitos humanos para te proteger contra o Estado, pois antes disso acontecer, o Estado fazia o que queria. Antes de começar a Carta Magna lá em 1215, os reis podiam fazer o que queriam, fazer uma lei que queriam e ninguém mudava nada. Então, quando você for falar alguma coisa sobre Constituição, lembre-se que a Constituição existe para proteger o cidadão. Okay? Então, este é o resumo, tá, da nossa aula de hoje, que foi dada na dia 25 lá na faculdade Anhanguera com o nosso querido professor Márcio, né? E fica registrado aí o marco do pensamento de constitucionalismo, que foi 2015 com a Carta Magna contra o Rei Sem Terra, 1787 com a Terra da Liberdade, né, assim como é conhecido os Estados Unidos, e 1791 com a Constituição da França, lá colocando liberdade, igualdade e fraternidade na sua Constituição, e aqui no Brasil, 1988, a Constituição Cidadã, que protege cada cidadão que está pisando no território nacional. Até a próxima e fui!